O que é legitimidade? Você já pensou nisso? A história do Brasil é marcada pela concepção da terra como sinônimo de riqueza. A questão agrária envolve justamente a luta pela terra, a luta pela riqueza. Os envolvidos são, de um lado, concentração, colonização, capitanias, capitães, sesmarias e latifúndio. E de outro lado, todas as organizações e movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Essas lutas podem ser incluídos os abolicionistas, os republicanos, os separatistas, a Revolução Farroupilha, a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, os Canudos e etc. Qual é o fundamento, a justificativa, a motivação, a legitimidade das lutas da questão agrária? A resposta está no conceito de Estado de Direito. Só é compreensível o conceito de Estado de Direito quando relacionado com seus três elementos principais: Constituição, democracia e direitos humanos e fundamentais. O Estado de Direito é constitucional porque organiza, limita, racionaliza e normatiza o exercício de qualquer poder, seja público, seja privado. O Estado de Direito é democrático porque sua razão de ser é a soberania popular. O Estado de Direito é humanitário porque deve garantir e promover as liberdades fundamentais do cidadão, o bem comum de todos, ou seja, uma vida digna, uma vida boa e feliz. Portanto, a legitimidade da luta dos movimentos sociais pela reforma agrária é o Estado de Direito, que deve ser constitucional, democrático e pautado nos direitos humanos e fundamentais. A ideia do Estado de Direito nasceu na modernidade, uma época revolucionária na qual a burguesia chegou ao poder político, econômico, social, jurídico e etc. Os exemplos são as revoluções políticas burguesas da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Outros exemplos são a Revolução Industrial, a Revolução Marítima, a Revolução Científica, a Revolução Religiosa Protestante e etc. O problema é que o Estado de Direito é um espaço de poder em constante disputa. Assim, como os movimentos da reforma agrária lutam pelo espaço, os proprietários de terras também lutam. Aliás, essa é a essência da democracia. O exercício de direitos de uns sempre encontrará a resistência de outros e vice-versa. Outro problema é que, da mesma forma que o Estado pode defender e promover os direitos humanos, também pode negá-los e violá-los. Por isso que a luta e a vigilância devem ser constantes. Mas quais são as formas de lutas que os movimentos sociais pela reforma agrária utilizam? Essas lutas ocorrem de três formas. Primeiro, pela ocupação de terras improdutivas. Segundo, pela ocupação de prédios públicos de órgãos ligados à reforma agrária. E terceiro, por acampamentos de beira de estrada perto de áreas cuja desapropriação seja pretendida. Há uma grande polêmica em como o Estado, o Judiciário, a mídia e a sociedade em geral interpretam essas formas de luta dos movimentos sociais pela reforma agrária. As reações podem ser de dois tipos. O primeiro tipo de reação é criminalizar as formas de luta a partir de conceitos jurídicos como esbulho, furto, roubo e até mesmo formação de quadrilha. Essa reação mantém a exclusão e os privilégios, pois trata como questão de polícia um movimento social de luta por direitos usando a repressão e a violência. O segundo tipo de reação é ver essas ações como atos políticos, democráticos e, portanto, legítimos, que visam gerar debate, políticas públicas e reconhecimento de direitos. Obviamente que os excessos e os eventuais crimes cometidos nas ações devem ser punidos individualmente, mas não todo o grupo, não todo o movimento e muito menos a luta em si e suas reivindicações. Vimos que a legitimidade da luta dos movimentos sociais pela reforma agrária é o Estado de Direito, que deve ser constitucional, democrático e pautado nos direitos humanos e fundamentais. Mas essa legitimidade pode ser analisada de três formas: social, a partir de Marx, legal, a partir de Weber e procedimental, a partir de Habermas. A legitimidade social de Marx está baseada, a partir do século XX, na cisão do movimento operário entre socialistas e comunistas. Os socialistas defendiam a social-democracia e reformas pontuais sem ruptura, visando generalizar formas de vida melhores a todos os trabalhadores. Já os comunistas defendiam a revolução com ruptura, visando o fim da sociedade burguesa, liberal e capitalista. O socialismo da social-democracia é mais compatível com o Estado de Direito, considerado legal e legítimo. O comunismo, porém, é totalmente incompatível com o Estado de Direito, considerado ilegal e ilegítimo.
A legitimidade legal de Weber está baseada na distinção entre a sociedade pré-moderna e a sociedade moderna. Na sociedade pré-moderna, a legitimidade do poder e da ordem social está na magia, no sobrenatural, em Deus, nos deuses e na religião. Já na sociedade moderna, a legitimidade do poder e da ordem social não é mais a magia sobrenatural religiosa, mas sim o próprio ser humano e a sua razão. Portanto, Estado, direito, Constituição, democracia, direitos humanos, direitos fundamentais, enfim, tudo tem como fundamento o próprio ser humano racional e livre. Vamos dar agora 2 exemplos. Primeiro, durante a redemocratização brasileira, na Constituinte, o conflito entre a ala dos barbudos progressista e a ala do centrão conservadora ficou muito nítido em todos os temas que eram debatidos. A ala dos barbudos conseguiu muitas conquistas, inserindo no texto legal muitas demandas das lutas sociais, tais como os direitos sociais e a reforma agrária. Assim, as lutas e demandas deixam de ser meras pretensões de grupos sociais e passam a ter o peso de lutas por direitos que são constitucionais. Logo, há uma conexão entre legalidade, legitimidade e institucionalidade. Segundo, a conexão entre legalidade, legitimidade e institucionalidade fica também muito explícita no poder judiciário. Durante muito tempo, o judiciário pautou sua atuação na legalidade, ou seja, na mera aplicação da lei, na celeridade processual, na satisfação da opinião pública, nas consequências sociais e na mera funcionalidade da decisão final dos conflitos sociais. Mas agora, não é qualquer decisão judicial pautada meramente na legalidade que será legítima. Por exemplo, toda a discussão em torno da fundamentação das decisões judiciais, da sua coerência, da responsabilidade dos juízes, dos precedentes, dos limites da discricionariedade, da teoria da decisão, etc. Tudo isso são tentativas de estabelecer critérios de legitimidade das decisões do Poder Judiciário. A legitimidade procedimental de Habermas afirma que a sociedade contemporânea é complexa e plural. Complexa porque está além das concepções tradicionais do Estado e do povo. Plural, porque múltipla em termos de etnias, éticas e religiões. Numa sociedade assim caracterizada, é óbvio que as tensões e conflitos serão constantes. A teoria da ação comunicativa e a ética do discurso de Habermas tentam dar conta desses desafios da sociedade contemporânea. Por isso que ele fala tanto em esfera pública, democracia, discussão, argumentação, justificação e etc. Para Habermas, a legitimidade ainda anda de mãos dadas com a legalidade. Mas somente se houver autonomia e participação democrática, além da sempre aberta possibilidade de inclusão e de questionamento da legalidade e da institucionalidade. A primeira conclusão é a de que qualquer concepção de legitimidade é passível de ser lida de 2 formas. A primeira forma é conservadora, baseada no liberalismo, cujo objetivo é ampliar a concentração de propriedade, poder político e poder social. A visão liberal conservadora apenas convive com a democracia, pois a concentração de propriedade e de poder é incompatível com a democratização da propriedade e do poder. A segunda forma é progressista, baseada na social-democracia, cujo objetivo é generalizar formas de vida melhores e dignas para todos. Na visão progressista da social-democracia, a política democrática é imprescindível, pois é a única possibilidade de democratização da propriedade e do poder. A segunda conclusão é a de que qualquer solução histórica da complexa relação entre propriedade, liberdade, democracia e legitimidade será sempre insatisfatória, imperfeita e precária. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.